Eu quero trazer aqui para você formas, existem outras, claro que sim, mas que geram resultado para o seu aluno, que tem uma dificuldade de ficar ali concentrado muito tempo numa atividade. Às vezes, uma atividade de 5 minutos, o aluno não fica fazendo. Mas, Leandro, mas por que essa atividade de 5 minutos ele não fica fazendo? E ele consegue ficar meia hora vendo alguma coisa no YouTube. Por quê? Por quê? A gente vem para a primeira dica que eu quero trazer para você. Você já deve ter ouvido falar isso, mas use elementos do interesse do aluno. Por que que nós devemos usar elementos do interesse do aluno? Olha esse exemplo, né? Ele não faz uma coisa de 5 minutos, ele distrai, dispersa, reclama para fazer, porém, ele fica meia hora vendo um vídeo no YouTube. Por quê? Que esse vídeo no YouTube é mais interessante que a minha atividade. Por que que aquele vídeo no YouTube é mais interessante que a sua atividade? Porque interessa o aluno. E por que que a gente não usa o que interessa o aluno? Mas por que motivos a gente não pode usar o que interessa o aluno na nossa atividade? Por que que a gente tem que usar as coisas que a gente acha que são mais legais, que tem mais a ver, que tem relação? Mas por quê, né? Geralmente quando a gente vai montar uma aula, montar uma atividade, a gente busca do nosso repertório de memórias, coisas que a gente percebe que faz sentido para a gente, não é? Quando a gente vai dar uma explicação sobre um determinado tema, nós buscamos no nosso repertório de lembranças, de memórias, das coisas que a gente viveu, coisas que a gente estudou. Né? Eu vou fazer uma explicação sobre enfim, aí você vai lá e busca na sua, às vezes na sua própria história, né? E quando eu era criança aconteceu isso, 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 aí você vai e encaixa o tema. A gente busca na nossa vida, nas nossas lembranças, nas nossas memórias, naquilo que a gente viu em sala de aula, na faculdade, por exemplo, na licenciatura, na pós-graduação, naquilo que a gente viveu com outras turmas, a gente busca isso para usar. Nós buscamos em nós. E se você inverter esse paradigma, muda totalmente de figura. Trocar o foco da produção de explicações, de produção de atividades, de conteúdo na sua aula, tirar o foco em você mesmo, de você, e virar o foco para o aluno. Buscar nas memórias do aluno, buscar nas experiências de vida do aluno, no que o aluno conhece, no que ele gosta, no que ele faz, no que ele viveu, no que ele já experimentou, no que ele viveu no ano letivo passado, no que ele viveu na casa dele, enfim. E aí, quando você começa a falar a língua do aluno, não é mais sobre você a aula, é sobre o aluno. E quando a aula é sobre o aluno, interessa para ele, porque é sobre ele, é sobre o que ele gosta, é sobre o que ele vive, é sobre o que ele procura, né? É sobre ele. E isso, nossa, isso faz muita diferença, né? Isso eu chamo isso de usar a empatia de forma estratégica, de forma consciente, né? Porque o que é empatia? É a gente se colocar no lugar da outra pessoa, né? E algumas pessoas, elas são empáticas, né? Naturalmente. E você, quando vai chegar perto de uma pessoa que naturalmente tem essa habilidade da empatia bem alta, bem desenvolvida, bem trabalhada, você fica confortável, você se abre, você fala da sua vida, você percebe que a pessoa te ouve, te dá atenção, ela te aconselha, te direciona. Poxa, isso daqui que você falou, entendi. Nossa, você deve ter se sentido mal, né? Você vai assim, me sentir mal. Poxa, e quando aconteceu isso, como é que você se sentiu? A pessoa foca a atenção dela, tô falando de concentração aqui, né? A pessoa foca a atenção dela em você. Você percebe que a pessoa foca a atenção em você. Já conhece alguém assim? Por outro lado, tem aquela outra pessoa que não foca a atenção em você. Ela foca a atenção sempre nela. Você começa a falar uma coisa com ela, e aí ela parece que nem te ouviu e começa a falar dela de novo. Você fala outra coisa, parece que não te ouviu e começa a falar dela de novo. Você só fala dela, né? E é diferente, é exatamente o oposto. Agora, o que seria uma aula mais legal? Uma aula que o professor só fala das coisas dele, das coisas que ele viveu, que ele estudou, que ele gosta, ou uma aula que o professor consegue falar do que você viveu e trazer dentro da sua vida elementos do conteúdo do currículo. Olha só, isso é genial.
Dá trabalho? Dá. Mas é possível se a gente usar a empatia de forma estratégica e consciente. Segundo, complementa exatamente o que eu estava falando. Envolva a atividade numa narrativa empolgante. Eu não estou falando para você ser um diretor de cinema de Hollywood, não, nem um super escritor. Mas é possível você criar uma narrativa. Criar uma narrativa, principalmente se conter elementos do interesse do aluno. Como assim criar uma narrativa? Eu estou falando de tornar o negócio interessante, gente. Tornar a aula interessante, de manter o aluno vidrado, o aluno nem pisca. É de você conseguir realmente a atenção. Daquilo ali ser tão impactante que o aluno não vai esquecer nunca mais. Você criar um ambiente que dentro de uma narrativa. O que é um ambiente dentro de uma narrativa? Imagina, olha só, por exemplo, tá? Imagina, se o seu aluno, ele gosta de futebol, tá? Se o aluno gosta de futebol, você cria uma narrativa dentro da sala de aula como se você estivesse dentro de um campeonato de futebol. E existem atividades que vão representar os jogos de futebol. E cada questão representa, cada questão que o aluno consegue fazer sozinho representa um gol que ele fez naquele jogo específico. Ou seja, tem uma narrativa, percebe? Não é só uma atividade. Ele está dentro de um ambiente ali de futebol na cabeça dele, porque você montou aquilo ali, montou aquele lúdico, você trouxe aquele lúdico. E isso eu estou falando de futebol, eu posso estar falando de, por exemplo, uma viagem espacial, um aluno que gosta do espaço. Eu posso estar falando de uma aventura na selva, por exemplo. Posso estar falando de você está vivendo um momento histórico específico, né? Isso é legal também. E tudo isso é possível fazer, né? Você pode criar, transformar os seus conteúdos em histórias, né? Para que isso funcione, você precisa transformar o seu conteúdo em história. Quando você transforma um conteúdo em história, você cria uma narrativa empolgante, né? Por que as histórias são existem histórias que a gente lembra e existem histórias que a gente não lembra, né? Porque as histórias de sucesso, elas contêm elementos que tornam ela empolgante e inesquecíveis, né? Percebe que você lembra, às vezes, de um filme que você viu há 15 anos atrás, você lembra de uma história que você ouviu quando você era criança. Percebe isso? E quando você está contando uma história dessa que tem esses elementos persuasivos, né? De sucesso, que funcionam, que são inclusive usados no cinema, né? Por que você acha que uma criança fica mais de uma hora vendo um desenho animado? Um filme da Disney, por exemplo? Por quê? Porque eles usam elementos ali que você pode usar também, né? Para manter a concentração do seu aluno no que você está falando, na mensagem que você está passando. E isso é possível usar também. Você pode usar isso. Na verdade, eu gostaria que todos os professores fizessem isso, né? Que, quando tem um professor que consegue montar, passar o conteúdo dele dentro de uma narrativa, a aula fica excepcional, tá? Isso aumenta muito o nível de concentração.